Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e hoje a gente vai ver mais sobre botânica, no sentido desse conhecimento de da sua da sua decomposição científica, desse lado de a gente conseguir transmitir uma valência de saber sobre as características, aquilo que empreende essa espécie, esse conjunto que tanto canta pra gente, né? No sentido harmonicioso. Até porque tudo que a gente conhece vem desse lado de desprestigiar esse serviço, né? Essa maravilha. Só vou falar uma coisa antes de iniciar, que ontem eu sofri um trauma ontem, de madrugada, um trauma no orifício auricular esquerdo, né? E aí, durante a madrugada, durante um tempo, ficou muito pulsando, né? Ficou dispulsando esse meus tímpanos, né? Meu vestíbulo aqui, ó, minhas células mastoideais esquerdas. E aí eu tô com uma certa lesão, uma certa inflamação. Foi difícil dormir, mas acabei conseguindo. Mas eu tô com um processo inflamatório ainda que tá bem difícil me integrar sistematicamente aos sentidos do meio ambiente. Então, esse é o trauma, né? O trauma, a gente fica desapegado, expulsado sobre o meio em que a gente se relaciona. Então tem vários tipos de trauma. Eu tô com esse trauma vestibular aqui, mas graças a Deus eu não implementei nenhuma discussão com as graças que Deus tem dado, até porque eu rezei uma Nossa Senhora e aí a Nossa Senhora me atendeu, me ajudou, e aí estamos aqui nos recuperando. Bom, e falando em Nossa Senhora, ela tem muita relação da Nossa Senhora com a natureza, né? Ela é a mãe de todos nós, principalmente da natureza. Então vamos lá. No vídeo de hoje, então, a gente vai ver sobre os tipos de caule. E caule é a parte da planta com a função de sustentação e condução de substância. Ora, se a gente vai ter a sustentação e condicionada à condução de substâncias, nós temos uma intimidade veicular, né, que liga uma tensão, que liga uma certa atenção. Essa intimidade veicular que liga essa atenção, ela precisa ter contractibilidade sobre esse fluido carregado. O que isso quer dizer? Que existe na natureza vários tipos de caule que a gente vai ver. E esse caule vai sendo desenvolvido por bases bioquímicas, né? Você tem as bioquímicas no sentido de
carga, né? E aí a bioquímica, o que é que ela faz? Ela converge a matéria a reconhecer a outra como uma descarga de contractibilidade. Porque a diferença que vai passar aqui, ó, a diferença de relação vai fazer o movimento. Então, a diferença de identidade causa movimento. E esse movimento é a contração. A contração, ela leva à identidade lógica, né? Ao versículo lógico de entendimento da planta. E que entendimento é esse? É a nutrição. Sustentação e condução de substâncias. Então, aqui, ó, sustentação e condução de substâncias. Os caules podem apresentar uma diversidade de formas, por isso eles são classificados em aéreos, subterrâneos e aquáticos. Então, vamos nos desenvolver aqui. Tipos: aéreos, subterrâneos e aquáticos. Aéreos e aquáticos. Beleza. Tá, então a gente vai ver cada um deles. Mas antes de ver o caule, a gente precisa de corroer, né? Corroer mais essa relação. O caule, ele vai se fortalecer. Você tem a forte habilidade. E essa força, né, que está entre esse empreendimento e esse desprendimento, tem uma certa relação aqui, ó. A relação que a gente chama relação intemperística, né? O intemperismo. Por quê? Porque na atmosfera existem uma variabilidade de poeiras. Essas poeiras, elas vezes ou outras sobre as moléculas que despertam essas poeiras e fazem esses desarranjos de poeira que entram. Sobre esses encontros, nós temos as feridas, os intemperismos, as feridas e as revitalizações. No sentido revitalizações. Isso tudo no sentido externo para o sentido interno. E aí, o que isso quer dizer? Quer dizer que sempre quando a planta ela está se ordenando, né, sobre o solo, ela está desconectando assim sobre o solo, está fazendo seus processos físico-químicos, seus processos de sobrevivência. Existem forças externas que despedem à planta força maior para poder continuar estabilizada.
E aí essa força maior ela vai sendo descompostas por esses intemperismos exteriores dentro da apreensão que é elevada interiormente dentro desses gastos de contração. Então às vezes a gente se pergunta, por que o tronco da árvore é tão duro? Aí a gente tem um tempero que endurece ela. Não. Aí vamos lá. Caules aéreos. Vamos ver os aéreos primeiro. Aéreos. Os caules aéreos podem ser dos seguintes tipos: tronco. Então, tronco é um caule aéreo. Pode apresentar várias ramificações. Tronco é um tipo de caule aéreo ereto, um dos mais comuns que existem. Ele apresenta estrutura cilíndrica que pode ter ramificações e ramificações. É mais comum de ser encontrado em plantas de médio e de grande porte. Então, vejam bem. Esse é um caule, né? Então, um caule que se ramifica. É o tipo de caule característico das grandes árvores. Grandes árvores. Legal, então a gente tem esse tipo de caule. Agora o diaste, também aéreo. Haste. A couve apresenta caule do tipo haste. Haste é um tipo de caule aéreo e ereto. Apresenta estrutura mole e frágil, com coloração esverdeada. Então, você tem estrutura mole e frágil. Exemplo mais típico de haste ocorre no caule das couves e de algumas ervas. Couve e ervas. Como? Tronco, haste, como? No como observamos facilmente os nós e entrenós. O como é um caule aéreo e sua principal característica é a presença de nós, entrenós visíveis em toda a sua extensão. Os entrenós formam gomos que podem ser ocos, como no bambu, ou preenchidos, a exemplo da cana-de-açúcar. Como? Entre nós. Mole.
caule. Este é um tipo de caule ereto. Estipe. Palmeira apresenta caule do tipo estipe. O estipe é um caule ereto, rígido e longo. Em geral, ele não se ramifica. As folhas sempre surgem no seu ápice. As palmeiras são os exemplos clássicos de plantas com caule do tipo estipe. Ereto, rígido e longo. Se ramifica. No geral, não se ramifica. Seu ápice. Então tem a palmeira. Continuando. Aqui. Os rizóforos. Ocorrem em plantas do mangue. O rizóforo é um tipo de caule aéreo que tem como característica principal o geotropismo. Positivo, crescendo em direção ao solo no mesmo sentido da gravidade. Positivo. Vamos entender isso aqui, ó. Crescendo em direção ao solo no mesmo sentido da gravidade. Essa condição favorece o surgimento de raízes adventícias importantes para o desenvolvimento de plantas no mangue. Então, ao invés dela ir para cima, ela vai para baixo. Rizóforos. Legal. Bom, tudo isso falando de troncos, né? Nós vamos ter os tipos de solo em adequação gênica, né? Uma vez que a gente tem as espécies, né, essas espécies de sementes que vão gerar essas plantas, nós temos que entender que essa progressão gênica ela tem um significado
convolução, né? Você tem o arranjo que permite com que a planta se desenvolva, né? Então você tem todas as condições. Então, dado que as condições estejam condições X estejam boas, nós vamos ter a gente vai ter esse empreendimento aqui. E por que a gente tem esse empreendimento, né? Por conta das reações e relações que vão desinformando as sementes. Então você tem a semente e as relações que vão desinformando a semente sobre substratos. E aí esse substrato vai permitindo com que a semente consiga desempreender-se do solo e mostrar aquilo que ela engrena ser sobre o solo, aquilo que ela diz extratar sobre o solo. E aí ela se engancha no solo e ela se diz desestratar o que? Ela precisa do que? Uma haste, ela puxa a haste, ela puxa tronco, ela puxa colmo, ela puxa uma estipe ou um rizóforo. E aí por que ela puxa? Porque existe essa descendência de convariabilização de meios, né? Porque toda semente ela representa um despreendimento das lógicas de renascimento de sementes. A semente é algo que se reproduz muito mais, né? Você tem a reprodução de sementes muito maior, porque a árvore, né, a semente, a árvore ela consegue gerar muita variabilidade de semente durante um estágio de vida, né? Enquanto nós, seres humanos, demoramos muito para poder manifestar essa variabilidade, porque o nosso florescimento dessas sementes é diferente, né? No caso dos filhos do ser humano. Então você tem essa varredura da variabilidade gênica conforme os tipos de solo em adequação temporal. Por quê? Isso formata, existe o lado da formatação que é escrita na semente com mutação gênica. Escrita na semente com mutação. E essa comutação vai desenvolver, né? Ao abrir a semente nova, ela vai ter uma variabilidade que vai lhe dizer melhores condições para aquele tipo de meio. E isso vai biotipicamente fazer essas mudanças por selecionismos, né? Selecionismo que a gente chama. Bom, agora a gente vai ver os caules subterrâneos. Os caules também podem se desenvolver de forma subterrânea e apresentar os seguintes tipos: rizomas.
Os rizomas são caules subterrâneos que crescem de forma horizontal e podem se ramificar. Eles apresentam gemas de onde surgem as brotações para dar origem a novas plantas. Os rizomas são encontrados nas bananeiras, gengibre e samambaias. Caules subterrâneos crescem de forma horizontal e podem se ramificar. Eles apresentam gemas de onde surgem brotações para dar origem a novas plantas. Gemas onde surgem brotações. As brotações. Os rizomas são encontrados nas bananeiras, gengibres e samambaias. Tubérculos. O que são tubérculos? Tubérculos de batata. Os tubérculos são caules subterrâneos que acumulam substância de reserva energética. Caules subterrâneos que acumulam substância de Por isso, muitas vezes os tubérculos são comestíveis. Exemplo: batata, inhame, cará. Na superfície dos tubérculos também são encontradas as gemas, as quais podem originar novas plantas. Exemplo de tubérculo é batata, inhame e cará. Exemplo: batata, inhame e cará. Cará. Nem sei o que é isso, cará. Bulbos. Tipo de caule que pode armazenar substâncias. Os bulbos são caules e folhas subterrâneas que podem armazenar substâncias de reserva. Caules e folhas subterrâneas que podem armazenar substância de reserva. Substância de reserva. No caso, o caule apresenta uma forma achatada, sendo chamada de prato.
enquanto as suas folhas são suculentas e armazenam as substâncias. Enquanto suas folhas são exemplos de bulbos a cebola e o alho. Cebola e alho. Como é que fala aqui, ó? Caule apresenta uma forma achatada, sendo chamado de prato. Caule, prato. É prato mesmo o nome? As folhas são suculentas e armazenam substância. Caule é prato e as folhas são armazenam substâncias. É isso. Caules aquáticos. Aquáticos. Caules aquáticos. Vitória Regia apresenta caules aquáticos. Os caules aquáticos são os que desenvolvem dentro da água, apresentando estruturas diferenciadas para o armazenamento do ar. São desenvolvidos dentro da água e armazenam substância dentro da água, apresenta estruturas diferenciadas para armazenamento de ar. São exemplos de caules aquáticos os encontrados na Vitória Regia, Aguape e Elódia. Elódia. Aguapé. Bonita essa Aguapé. Adaptações caulinares. Beleza. Agora a gente vai ver adaptações caulinares. Os caules também apresentam alguns tipos de adaptações que auxiliam nos estabelecimentos das plantas aos diferentes ambientes. Então, cladódios, cactos apresentam cladódios. Os cladódios auxiliam na realização da fotossíntese e armazenamento de água. É comum em plantas de clima seco, como os cactos. Eles consistem em caules aéreos
verdes e surgem em plantas que perdem suas folhas para evitar a perda de água. Nesse caso, os cladódios assumem aspecto de folha. Então, cladódios, fotossíntese e armazenamento de água, como em plantas de clima seco. Gavinhas. A gavinha são elementos de fixação. A gavinha são ramos em forma de espiral que auxiliam no suporte e fixação da planta trepadeiras em um determinado suporte. Elas são encontradas nas videiras e maracujás. Ramos em forma de espiral. Ramos em espiral que auxiliam no suporte e fixação da suporte e fixação das plantas trepadeiras. Espinhos. Espinhos são estruturas resistentes, afiadas e que não realizam fotossíntese. Eles servem como proteção para plantas e são difíceis de serem removidos. Encontramos espinhos, por exemplo, nas laranjeiras, limoeiros e cactos. Limoeiros e cactos. Legal. Vamos ver aqui esse tal do cladódios. Caules que parecem com folhas. Comumente são verdes e achatados. Geralmente suas folhas são... Ah, entendi. Interessante. Tá, agora vamos lá. Vamos dar uma visualização aqui melhor. Bom, então fazendo essa interpretação, o caule, né? No organismo, nós também, em todos os sistemas orgânicos, né? Nós temos os sistemas orgânicos. A gente chama de sistemas orgânicos porque se a gente abre o corpo, nós conseguimos ver vários trilhos, né? Então é como se a gente tivesse várias unidades de cordas diferentes que desenvolvessem uma finalidade acordada, né? Então é como se a gente tivesse enforcado nesse piano, né? Nessas teclas de forca. Então vejam só, e aí se a gente renderizar isso, a gente tem uma planta que tem raízes de tecla, né? Raízes teclares de teclas, onde
né, ao mesmo tempo que os nossos sistemas, né, nossos sistemas orgânicos, fisiológicos, representam para nós essas teclas que permitem a gente, nessa forca, desenforcar. Só que todas essas teclas, elas têm o seu movimento aqui, ó, o seu ângulo de movimento, que representa a contração. E a contração, como na tecla musical não revela uma onda, a contração orgânica também revela uma onda. E essa onda desenforca o organismo, fazendo com que ele descarregue a onda. E toda essa onda que vai para fora do organismo, ela vai para o meio. Existe essa disparticularidade do organismo que dissemeia o meio. Assim como as plantas também, elas têm as suas raízes de teclas, e essas raízes fazem contrações nesse conjunto de desorganizar a planta, né? Você tem esse conjunto de desorganizar a planta, as raízes. E aí as raízes que desorganizam a planta, elas dizem haver realização desse conjunto em comum. E aí, descomunhando isso, ela cresce para fora, né? E aí, ela crescendo para fora, ela vai sobre o meio externo fazer o seu útero, a sua uteração. Vamos pegar uma página em branco aqui para poder fazer esse lenga-lenga. Então, beleza, né? Dito isso, ó, sementinhazinha, nutrientezão. Tecla de descontração com nutriente, tecla de descontração com nutriente, tecla de descontração com nutriente. Opa, desafinando a tecla, desafinando. Opa, afinado. Vamos buscar uma tecla de maior alcance dessas ondas aqui, ó. Porque isso aqui, ó, chama nutriente a partir da contração. Mas para ter força para contrair, ela precisa de uma tomada de força para descontrair. Para abrir esses orifícios de notas, ou seja, tocar essas notas, né? E aí esse toque, olha só, dependendo do toque, ele diz a música ao meio. E aí essa diz a música ao meio ambiente vai comportar a música da aliança. De tecla no sentido de raízes, lembrem. E aí o solo ele desadapta com essa raiz, porém essa tomada de assalto do meio consegue restaurar essa desorganização e ainda assim despreender-se e elevar outra germinação de um elemento empreendedor. Porque a atmosfera aqui de fora ela tem muito mais substrato do que dentro. Só que aqui está desorganizado. Aqui está bem organizado sobre o estado, né?
sobre o estado da partícula em assimilação. Então aqui a gente tem um percurso aéreo. E a planta, engenhosamente, ela se descreve em desafio de tocar menção ao ambiente para aspirar organização dessa desorganização de nutrientes, sais minerais, fotossíntese, né? E aí sim ela consegue desempreender-se e empreender o meio até levar outro meio a se desenvolver também e destocar-se em composição de banda, de meio. E aí você tem esses dois meios, né, que agora nasceram de um evento, se desimportando uma canção aqui, ó. E assim sucessivamente na vida acontece essa formatura de equilíbrio, né? Então existe essa organização do universo que a gente chama, né, todo o exterior para o nosso interior. Então nós temos o trabalho de organizar esse universo vendo a natureza organizar, né, esse lado desorganizado. E como que ela faz isso? Ela ama viver. Como ela ama viver, ó, aqui, ó, ela desarma seu amor para tocar a desorganização da vida, um empreendimento que ela chama de organizador. E aí esse organizador, ela se eleva a reiterar. E aqui ela vai enriquecendo o meio para se iterar, porque ela consegue muito mais de energia do que ela precisa. E aí ela hidrata o solo. Só que existem várias técnicas de encontrar essas desorganizações. E quem encontra essas desorganizações são os arranjos pesquisadores. Só que esses arranjos pesquisadores, eles têm os seus timbres de versão. Esse timbre de diversão, ele navega em função de se divertir, de se advertir, divertir, de se divertir. E aí o que acontece? Então você tem uma outra semente, só que o timbre dela é assim, ó, né? E aí como que vai ser a navegação dela? Vai ser diferente dessa. Então a gente tem a espectroscopia de timbres, de ondas, né? Espectroscopia de onda. Só que a onda é uma energia, e a energia é uma massa, e a massa ela precisa de elemento de condução. A melhor forma de elementar uma condução é criando da sua fonte um empreendimento condutivo. Só que essa fonte ela empreende condução para aquilo que ela sabe que lhe escuta, ou aquilo que ela sabe que lhe contrai, né? Então aquilo que contrai essa fonte, ela tenta ir para perto para negociar com essa descontração, e ela vai desesticando conforme o tempo. E aí esse desesticado, ele consegue desformatar a contração
para poder viver eternamente descontraída, ou seja, viver eternamente divertida, né? E isso é a adversativação da semente. E o que é isso? E o que ela encontra? Ela encontra o prazer da diversão de crescer sobre a contração, que desarrisca ela desenvolver o destemedo. Porque a contração sempre diz rica para com a fonte. Porque se a contração não teme a fonte, é um desafio elevar a contração a temer. Não é mesmo? Então, vamos lá. E aí, esse caule, ele vai se desenvolvendo conforme vai se advertindo nesse encontrar razão de fonte. Só que em algumas sementes estão mais perto do que parecem, outras não. Que são os casos das troncudas. Então, existe a proporção para nos avisar, ó. Proporção de timbre e de contração de timbre, né? Então, eis o maquinário, né? Se a gente tem um timbre de nota de raiz contrair, buscando mapear o sentido de desencontrar razão para divertir sensitivamente pelo seu sentido natural, ela vai para mais perto da onde sua capacidade escuta luz ou diversão, nutrição. Então existem sementes que vão logo para cima e se descontraem com o sol, aprendendo a despreender sobre ele devido à sua proporção. E agora tem sementes que encontram nas maiores dificuldades empreendimento interior e saem desenvolvidas complexamente ou geometricamente armazenadas. Então, olha que lindo que é esse lado matemático das proporções de desaversão, diversionar suas raízes em timbres de comoção sensitiva e lógica de gerência, se ocupar dessa fonte para uma eternalização de culpa sendo empreendida, né? Cara, isso é muito louco mesmo. Pense bem. Então a gente tem a natureza da distância por padrão de timbre. E aí, o que é esse timbre, senhoras e senhores? Esse timbre é a comunicação. É a comunicação que a gente adversativa. Comer.
ou conhecer da nossa maneira. Porém, elas conhecem da maneira delas, né? Então, isso é incrível, e partilhar a vida com elas são incríveis, porque elas puxam o solo para a vida organizada a partir da atmosfera, né? Então, tá vendo o solo aqui, ó? Tá vendo esse solo? Debaixo dele existe uma riqueza de energias. São as ondas solares, não só do Sol, mas das barragens que desassolam as proporções desses sóis. Então aqui a gente, como se a gente tivesse várias partituras musicais, textuais, seja lá quais forem as matérias que vão desocupar a sua anunciação desse solo, né? E aí a gente pegar esse solo assim, decompor, a gente consegue ler o solo, né? Dó, si, mi, fá, dó, si, mi, fá, si, mi, lá. E aí, dependendo da semente que vai tocar aqui, ó, é o caule dela que vai navegar, ela vai direto para cima, como que a gente já viu, né? Vai tocar e vai para cima, porque esse é o sentido da natureza dentro dessa corpuscular ajunto de relação, né? Claro, com o emprego do Sol e da Lua, dessa variação aqui, ó. E aí a gente tem o caule, o organizador da rima, de empreendimento adversativo. E aí você tem, né, esse caule aéreo. E aí o segundo caule é o caule, ele é interno, né? Ele desplanta aqui, né? Ele se forma aqui, vai se formando, e ele vai ele não vai direto para cima, ele vai se formando. E quando ele consegue entender que ele já tem segmento para ele poder ir para cima, ele já vai para cima e fala: opa, aqui eu não posso me liberar não, aqui a minha familiaridade de revelação está aqui interna, aqui eu vou fazer só essas folhas aqui para ver o que eu posso, é isso aqui que eu posso. Então você tem essas raízes que a gente viu aqui, ó, subterrâneas. Então você já dá para ver o que é raízes subterrâneas e raízes aéreas, né? E aí o outro é a questão da água, né? Dessa recombinante na forma de água. Você tem água na região e tem solos em volta, né? Como que ela faz para poder ter o caule na água, né? Ela desenvolveu uma aquaplanação de escudo de identidade aérea para poder filtrar da água ar. Então as raízes, que são essas notas, tá vendo as notas que eu desintimei da raiz, que são raízes? Essas raízes aquáticas, elas têm notas tão finas, tão entranhadas, como a Vitória Regi demonstra aqui, ó, que é difícil até mesmo identificar. Então a música que acontece aqui é diferente, né? Você tem um padrão de assimilação diferente, porém ela ainda consegue assimilar e
diz haver da desorganização atmosférica a organização que ela precisa dentro do organismo, a partir da contração que ela consegue fazer, desenvolvendo a água, sobre a água e sobre esses intemperismos que o sol bate, né, sobre a água. Porque ela não fica geralmente debaixo d'água, ela fica sobre a água. Perfeito, né? Então essa é a comunicação dessas espécies, né? Lembrando aqui, ó, a gente tem os teclados, as raízes que teclados, pianos, que acrescentam o adver sintonia da reação de contração energética. E aí elas conseguem desempreender-se organicamente, desadaptando formas orgânicas para empreender o estado habitado sobre a matéria e sobre as proporções matemáticas de desatentar-se em reproduzir o seu padrão gênico, porque isso é muito possível, e a pessoa que ela consegue desempreender no seu padrão gênico a partir dessas desinstruções da sua forma para fazer essa reformulação, ela consegue essas identidades de adaptações, porque é preciso. E aí essas adaptações a gente viu nos caules das plantas, os cladódios, né, que são uma foliação para poder criar reserva de água e auxiliar na fotossíntese. A gavinha, que é para que ela não sofra tanto movimento, o caule consiga prender para não sofrer muito desequilíbrio gravitacional. E os espinhos, que são protetores, né? Protetores e ajudam as plantas a se protegerem, né? Até mesmo, eu acho que até mesmo para troca de calor. Então é isso, né? Os caules, esses são os tipos de caule que a gente viu essas semanas na parte da botânica. E o interessante é essa lógica, porque é bem comum, é muito comum o comportamento do homem com o comportamento das plantas, e a gente que retrata a descomportação dessa resolução de imagem para poder deshaver várias tonalidades de tocar as informações de adversação que a gente emprega para descontrair sobre aquilo que a gente entende como identidade lógica do nosso sentido de viver, né? E até mesmo esse é um retrato artístico das paisagens que nos enamoram, né? Nos dizem, dialogam entre várias repartições desses disparos de cargas, né? Dessas brigas por organizações atmosféricas e atenções, né? Dentro de um plano de gravidade e de reorganização
ativa, né? Nesses desvios de gravidade que a gente contrai a ida por fatos assim, que a gente tem vários nomes, né? Acidentes, avisos, sondas. Só que é a mesma é a questão solística, né? E o tamanho da imaginação do Cowley sobre esse parâmetro lógico de correr, né? Em função da diversão. É isso, entendedores vão entender as camadas, mas quem não entendeu que absorva pelo menos as identidades diferenciais dos Cowleys. E é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Então, um abraço para vocês. Fui.